Salve, salve nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Eu estou chegando agora trazendo muitas informações e as notícias que foram destaques nessa quarta-feira do rubro-negro mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Bem, para não perder muito tempo, vamos logo às manchetes desse resumo de notícias do nosso querido Megão. Flamengo se apresentou hoje visando o início da preparação para o jogo diante do Bangu, sábado no Maracanã. Falarei tudo sobre a ação envolvendo Flamengo e Banco Central, que ontem teve uma reviravolta muito grande, mas é bom que todo mundo entenda que ainda tem muita água para rolar. Falarei também tudo sobre essa especulação e sobre essa notícia da proposta do Palmeiras para o Flamengo sobre o atacante Pedro. Vice-presidente do Flamengo reaparece e joga panos quentes em cima dessa notícia do Palmeiras. Antecipação das datas da semifinal do Carioca pode deixar o rubro-negro mais querido do Brasil afastado dos campos por muito tempo. CEO do Maracanã fala sobre as condições do gramado híbrido do Maracanã em relação à quantidade de partidas entre Flamengo e Fluminense. Craque do futebol feminino sofre lesão grave e vai desfalcar o Flamengo ainda por tempo indeterminado. E para terminar, falaremos sobre o mercado da bola, que teve uma revigorada agora depois das notícias envolvendo o Flamengo no dia de ontem. Bom, meus amigos, agora, sem perder muito tempo e para ir direto ao assunto, vamos começar as nossas notícias dizendo que o Flamengo se reapresentou hoje às 15 horas e iniciou a preparação para a partida de sábado, 20 horas, no Maracanã. Partida que trará a reabertura do estádio Mário Filho com seu novo gramado híbrido, né? Um gramado formado por 90% de grama natural e 10% de grama sintética. A grande expectativa nesses 3 dias de treinamento será se o treinador Paulo Souza poupará os grandes jogadores do Flamengo que estão pendurados com o segundo cartão amarelo diante do Bangu. Porque caso esses que estejam pendurados tomem o cartão, ficam fora da primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. Logicamente que aqueles que chegarem no final da 11ª rodada contra o Bangu com 2 cartões, os cartões serão zerados e todo mundo entrará sem cartão amarelo nenhum para a partida semifinal. Bom, meus amigos, agora vamos falar sobre um pouco sobre a ação envolvendo Flamengo e Banco Central, ação de cobrança de multas relativas a impostos não recolhidos nas transações de diversos jogadores, entre elas a do atacante Sávio ao Real Madrid, entre os anos de 1993 e 1998. Ontem, numa decisão da 9ª Vara de Execuções Fiscais do Rio de Janeiro, o mesmo juiz que tinha substituído a penhora do CT Ninho do Urubu por uma penhora em dinheiro, fazendo com que se bloqueasse 127 milhões do Flamengo, reconsiderou sua posição e elencou como penhora o valor de 10 milhões e 600 mil. Valor esse que o Flamengo entende ser o justo e devido ao Banco Central e que já está depositado em juízo, fazendo com que o Flamengo não despenda mais nenhum valor em relação a essa penhora. Em relação a isso, pessoal, eu volto a dizer que isso foi só uma nomeação de penhora com valor diferente, né? Na verdade, o processo continua e ele sim terá um desfecho favorável ao Flamengo se o mesmo tiver sucesso na sua ação anulatória que impetrou lá no STJ e que já está sendo julgada por uma turma de 5 ministros. O primeiro-ministro relator votou sendo favorável ao Flamengo. O segundo ministro que ia votar seria a ministra Regina Helena. Ela pediu vistas no processo no dia 16 de fevereiro e até então encontra-se no processo. Eu entrei hoje para ver as movimentações do processo no STJ, se tinha havido algum andamento de alguma coisa e não se movimentou em nada. Continua do mesmo jeito, o processo ainda está sob vistas da ministra Regina Helena. Portanto,
Tudo isso vai decidir só com o julgamento dessa ação anulatória. E sendo favorável ao Flamengo, se o Flamengo tiver 3 votos favoráveis dos 5, esse processo acaba por aí e fatalmente o Flamengo terá que pagar somente os 10 milhões que já estão depositados em juízo. Bom, agora vamos falar da notícia que pegou todo mundo de surpresa ontem, que foi a notícia trazida pelo portal GE, pelo Eric Faria e pelo Caio Mota, dando conta de que o Palmeiras teria feito proposta oficial de 20 milhões de euros, 110 milhões de reais e mais 2 jogadores pelo atacante Pedro do Flamengo. Muitas especulações depois dessa notícia trazida pelo portal GE, muitos desdobramentos. Depois o próprio jornalista Bruno Andrade do UOL trouxe que o Flamengo, quando recebeu essa proposta, fez uma contraproposta de 25 milhões de euros, 138 milhões de reais e mais os passes do jogador Patrick de Paula e Gabriel Menino. Depois surgiu outra informação de que o Flamengo teria pedido 30 milhões de euros e mais um jogador. Bom, é muito tiro para pouco alvo, né, pessoal? E hoje, para nossa surpresa, reapareceu o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz. Até então, ninguém sabia onde estava, ninguém sabia onde se encontrava, mas que reapareceu falando para o portal UOL, dizendo que o Palmeiras fez uma consulta ao Flamengo, mas que nem proposta oficial teve, e que o assunto Pedro estava encerrado, porque eles estavam preocupados, era nas semifinais do Campeonato Carioca e no início da Libertadores, que está aí a porta batendo. Então, a gente fica muito desconfortável para vir todo dia aqui falar de algumas especulações, quando na verdade, hoje a palavra oficial do Flamengo, através do seu vice-presidente de futebol, no portal UOL, disse que nem proposta oficial do Palmeiras teve. Então, vamos botar para frente, tocar o barco, porque o Flamengo é muito mais do que proposta de Palmeiras. Bom, meus amigos, a antecipação por parte da FEG dos jogos semifinais em que o Flamengo disputará por conta do Campeonato Carioca pode trazer um problema para o Flamengo. O Flamengo, por ter antecipado, a FEG por ter antecipado esses 2 jogos, deixará o Flamengo praticamente sem jogar do dia 21 ao dia 31. Serão 11 ou 12 dias em que o Flamengo não jogará, ficará só treinando. Mas lembrando que nesse período é justamente o período da data FIFA de março, período esse em que o Flamengo não contará com certeza com a Arrascaeta, que já está pré-selecionado pela seleção uruguaia, e também com Pedro, Gabigol e Everton Ribeiro, que provavelmente estarão na lista do Tite, que será divulgada na próxima sexta-feira. É uma boa ficar 10 dias sem treinar numa fase decisiva, recuperar alguns jogadores que praticamente não os temos no departamento médico, a não ser Rodrigo Caio? Não sei, tem que se avaliar, tem que se ver os prós e os contras, mas acontece que essa será a realidade e o Flamengo ficará esses dias sem jogar por conta dessa antecipação das datas das semifinais. Bom, meus amigos, o senhor do Maracanã, o senhor Severiano Braga, tem dado muitas entrevistas dando conta do sucesso que foi a operacionalização da implantação do gramado híbrido no Maracanã. Suscitado por alguns jornalistas sobre se o gramado iria aguentar os prováveis 70 jogos ou mais de Flamengo e Fluminense do gramado, eles disseram que o gramado foi preparado para que aguentasse, lógico, que terão as devidas manutenções sempre preventivas e sempre corretivas, para que esse gramado chegue no final do ano numa qualidade tão boa como ele vai estar no próximo sábado, 8 da noite, quando o Flamengo enfrenta o Bangu. E aqui eu trago a informação agregada a essa, que a torcida do Flamengo já esgotou 2 setores, o norte e o sul, do Maracanã para o jogo de sábado. Então é promessa de casa cheia e promessa de um jogo num tapete como nunca o Flamengo ultimamente tem jogado. Então vamos aguardar, porque a expectativa é muito grande para que o Flamengo faça um bom jogo desse novo tapete. Bom, meus amigos, a craque de futebol Darlene, do futebol feminino do Flamengo, na estreia contra o São Paulo, sofreu uma lesão e essa lesão foi detectada como ligamentar no joelho direito e já iniciou os tratamentos, mas o Flamengo também não informou se seria só fisioterapia ou se teria a possibilidade de haver alguma cirurgia. Darlene é uma das principais jogadoras do Flamengo para a temporada
e a gente torce aqui para que ela se recupere o mais rápido possível. Bom, falando um pouco do mercado da bola, depois de tudo que aconteceu, essa reviravolta na ação do Banco Central, que diminuiu a penhora de 127 milhões para 10 milhões, surgiu a notícia que Landim teria liberado de novo as contratações do Flamengo. Tem aí uma das contratações que eu acho mais próximas, é a do Pablo, porque rescindiu o contrato, já está no Brasil, já trabalhou com o Paulo Souza, então tudo caminha para que Pablo seja jogador do Flamengo. Em relação ao João Paulo, goleiro do Santos, essa está descartada, até porque o próprio jogador já demonstrou interesse de continuar no Santos e de não ser negociado com nenhum clube e nem com o Flamengo. Em relação ao goleiro Santos, essa é uma possibilidade concreta de que essa semana, durante toda essa semana, essa contratação se efetive e o goleiro do Atlético Paranaense venha a ser o jogador do Flamengo nessa temporada de 2022. Em relação ao jogador Ayrton Lucas, que o Flamengo sondou em um certo tempo, ele está negociando a rescisão do contrato dele com o time russo e está negociando também sua chegada ao Fenerbahçe da Turquia, porém também Ayrton Lucas não virá para o Flamengo. Em relação a Thiago Mendes, as negociações, aqui tudo indica, serão retomadas e o Flamengo há de pagar um valor para que tenha de pronto o jogador Thiago Mendes, que tem contrato a se encerrar com o Lyon em junho de 2023. Então vamos aguardar. Outro que também pode pintar no Flamengo é o atacante Diego Rossi, que tinha negociações avançadas, mas por conta dessa paralisação as coisas esfriaram. Vamos aguardar que depois de ontem tudo pode acontecer em termos de contratação do Flamengo, até porque o Flamengo tem prazo para contratar e para inscrever, principalmente na Libertadores, que é dia 2 de abril. Bom, meus amigos, aqui eu encerro dizendo a você, pedindo a você que não é inscrito no canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas suas redes sociais e que ative o sininho das notificações para que você possa ser notificado pelo YouTube de tudo que acontecer no canal Marquinhos Fla Assunção. Eu me despeço dizendo fiquem com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!